Saudações! Eu sou o professor Juraci Soares e nesta aula vamos conversar sobre regimes previdenciários em espécie. A Previdência Social no Brasil é composta por 3 regimes. O Regime Geral de Previdência Social, chamado RGPS, os regimes próprios de Previdência Social, RPPS, e o Regime Previdenciário Privado. Vamos começar analisando o RGPS. O artigo 201 da Constituição Federal estabelece que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, o RGPS é o principal regime previdenciário brasileiro, destinado obrigatoriamente aos segurados da iniciativa privada, que não estão submetidos à disciplina legal dos servidores públicos, civis e militares. O RGPS apresenta as seguintes características: caráter contributivo e filiação obrigatória. O caráter contributivo decorre da necessidade de pagamento de contribuições do segurado para o custeio do sistema, possibilitando a cobertura previdenciária correspondente à contingência necessidade que acomete o segurado. São exemplos das contingências que têm cobertura previdenciária, entre outras: doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade e ao trabalhador em situação de desemprego involuntário e pensão por morte do segurado. A filiação é obrigatória porque quis o legislador contribuinte, de um lado, que todos tivessem cobertura previdenciária e, de outro, que todos contribuíssem para o custeio. A lista de pessoas que estão obrigatoriamente submetidas ao RGPS é extensa e você pode conferi-la na íntegra em seu material. De forma bastante resumida, podemos dizer que o RGPS será aplicável a todos, exceto aos detentores de regime próprio de previdência. O RGPS também é o único regime previdenciário obrigatório que aceita a figura do segurado facultativo. Entendidas as principais características do RGPS, vamos falar dos regimes próprios de previdência social. Os regimes próprios de previdência social, também chamados de RPPS, são aqueles aos quais são vinculados automaticamente os servidores públicos estatutários civis e militares de todas as esferas de poder, incluindo os das autarquias e fundações. São regimes diferenciados de previdência, dotados de natureza obrigatória e aplicáveis às pessoas revestidas da qualidade de agente público. Atenção! Nem todos os agentes públicos são abrangidos pelo RPPS. São excluídos dos RPPS os empregados, por exemplo, das empresas públicas, os agentes políticos, servidores temporários e detentores de cargo de confiança, todos filiados obrigatórios ao RGPS. Os RPPS também têm um caráter contributivo e solidário e se efetivam por meio de contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Por fim, vamos falar do regime de previdência privada. O regime de previdência privada tem natureza complementar particular. Sua existência é autônoma em relação ao RGPS, sendo gerido por entidades fiscalizadas pelo poder público. E existem características inerentes ao regime de previdência privada? Claro. As principais características da previdência privada são a sua facultatividade, a sua autonomia e seu caráter complementar. Vamos analisá-las uma a uma. A primeira característica é a facultatividade, que decorre do fato de que a previdência privada é uma opção pessoal, já que a filiação não se reveste de obrigatoriedade observada no regime público. A segunda característica é a autonomia, que se refere ao fato de que os regimes privados se organizam de forma autônoma em relação ao RGPS, com administração, gestão e coberturas próprias. Assim, não é necessária a filiação ao RGPS para tornar-se beneficiário da previdência privada. A terceira característica é seu caráter complementar ao regime público. Assim, o regime de previdência privada atua de modo paralelo
aos regimes públicos, visando a complementação de rendimentos. Facultatividade, autonomia e caráter complementar foram características bem evidentes de interpretar, não é? Preste atenção sempre nas nomenclaturas. Elas podem facilitar a compreensão do tema a ser estudado. Tendo esclarecido o assunto desta aula, concluímos agora a nossa aula sobre as espécies de regimes previdenciários. Em sua área do aluno, lembre-se, está disponibilizado material didático mais detalhado acerca do tema aqui estudado. Tenham sempre em mente que todo o progresso acontece fora da zona de conforto. O esforço é sempre válido e motivar-se nos estudos é a chave para alcançar nossos objetivos, ok? Então, até logo mais.